Era só um domingo comum, sem planos grandiosos, sem grandes expectativas. Só eu e o tempo passando. Às vezes a gente acha que grandes mudanças começam com decisões enormes, mas muitas vezes começam assim, se vestindo devagar, calçando um tênis e arrumando uma bolsa. Eu não sabia exatamente o que estava buscando. Só sabia que ficar parada não parecia uma opção. Tem dias que o silêncio pesa, mas naquele dia ele não parecia vazio, parecia espaço. Dirigir nunca foi natural para mim. Não é liberdade automática, é escolha. Antes de sair, sempre passa um filme rápido na minha cabeça. E se eu errar? E se eu travar? E se eu não der conta? O curioso é que, mesmo fazendo o básico, mesmo chegando onde preciso, a dúvida insiste em ficar. Eu consigo, mas não confio totalmente. É como se cada vez fosse a primeira. Tem gente que olha de fora e não entende. Mas você dirige, não dirige? Sim, eu dirijo. O que ninguém vê é o esforço silencioso de ir apesar do medo, de manter as mãos firmes quando a cabeça questiona tudo. Enquanto a estrada segue, eu sigo conversando comigo mesma, tentando calar aquela voz que diz que não sou capaz, mesmo quando a realidade prova o contrário. Talvez o medo não seja exatamente da estrada, talvez seja de confiar em mim, de acreditar que o que eu faço é suficiente. Naquele dia, dirigir não foi sobre chegar em algum lugar, foi sobre permanecer. Não desistir no meio do caminho, não encostar o carro só porque a insegurança pediu. Às vezes vencer não é fazer algo grandioso, é só continuar, mesmo com o coração acelerado, mesmo duvidando. Afinal, é só uma ida ao parque. Era sobre sair de onde eu estava por dentro. Quando eu cheguei no parque, algo desacelerou. Não foi a cabeça, foi o corpo. Não tinha pressa, não tinha rota, não tinha certo ou errado. Eu percebi o quanto eu passo a vida tentando fazer tudo direito, tentando não errar, tentando me antecipar. Ali não, ali era só estar. O Bud caminhava sem pensar se estava indo rápido demais, sem se perguntar se estava fazendo do jeito certo. Ele parava quando queria, olhava quando algo chamava atenção, seguia quando sentia vontade. Eu fiquei observando isso e percebi o quanto eu quase nunca me permito esse ritmo. A gente cresce achando que precisa se explicar o tempo todo, que precisa justificar pausas, que descansar é fraqueza, mas naquele momento não tinha ninguém me cobrando, nem eu. O parque não me pediu decisões, não exigiu coragem, só presença. E talvez isso também seja força, conseguir ficar, sem fugir para frente, sem voltar para o passado. Não era felicidade, mas também não era vazio. Era um meio termo raro, um lugar onde eu podia existir sem me defender. Talvez você também esteja vivendo uma fase assim, sem saber nomear, sem saber entender direito. Uma fase em que você faz as coisas no automático, mas sente que algo está mudando por dentro. Não dói o suficiente para parar tudo, mas também não é leve o suficiente para ignorar. Hoje, olhando para trás, eu entendo. Aquele domingo não foi só um passeio. Foi o começo de uma travessia, mesmo sem mapa, mesmo sem certeza. Às vezes a gente não percebe quando começa a se escolher. Só sente um incômodo diferente, como se nada desse mais para continuar do mesmo jeito. Esse vídeo não é sobre ter respostas, é sobre permitir perguntas. Se você também está atravessando alguma coisa, vai com calma. Nem toda travessia precisa ser entendida no começo. Algumas só precisam ser vividas. Esse foi só um domingo, mas foi ali que algo começou. Eu não tô aqui para dizer que eu me encontrei, nem que eu descobri tudo. Na verdade, eu ainda tô no meio do caminho. Esse vídeo não é sobre superação, é sobre honestidade. Sobre admitir que existem fases em que a gente não sabe exatamente quem está se tornando.
mas sente que não dá mais para ser quem era antes. Eu estou atravessando, desaprendendo algumas versões minhas, questionando outras, tentando me escutar com mais gentileza. Durante muito tempo eu achei que precisava esperar, estar mais forte para dividir, mais segura, mais certa. Mas talvez seja justamente o contrário. Talvez compartilhar o caminho e não só a chegada seja só uma forma de lembrar que ninguém atravessa tudo sozinho. Se você também está se redescobrindo, se sentindo meio deslocado da própria vida, meio em reconstrução, você não está atrasado, você não está quebrado, você está em movimento. Eu não sei exatamente quem eu vou ser depois dessa travessia, mas eu sei quem eu quero ser agora. Alguém que respeita mais, alguém que se escuta mais e não se abandona no processo. Dividir isso aqui não é exposição, é presença. Se esse vídeo te encontrou num momento parecido, fica. Às vezes, tudo o que a gente precisa é saber que existe alguém caminhando do nosso lado, mesmo que em silêncio. Essa travessia ainda não acabou, mas ela já começou.